Boa noite, meus amados, meus irmãos queridos. Que a graça, que a misericórdia do Senhor, que a bênção, que a unção do Senhor possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar nesta noite. E eu quero te cumprimentar com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos iniciando a nossa live. Você que vai entrar aí agora, vai estar conosco nesta noite. Eu queria te convidar a você abrir o seu coração em agradecimento a Deus, em louvor, em alegria ao Senhor, por mais um dia que Ele nos deu, mais uma oportunidade que o Senhor Deus está nos dando, de chegarmos a Ele, chegar na presença do Senhor. Quando eu costumo começar a estudar para poder trazer a palavra, pedindo a Deus uma palavra uma direção para a palavra, para as nossas vidas, para ministrar no coração de vocês, que venha do coração do Senhor. Eu não importo ali com o que vai acontecer, porque eu sei que tudo está na direção do Senhor, que a sua vida, a minha vida, tudo está na direção do Senhor. Convide alguém para estar conosco nesta noite, para poder receber a bênção do Senhor, para poder, minha amada, receber uma palavra impactante, porque toda palavra que vem do trono, ela entra, ela impacta o nosso coração, trazendo paz, trazendo alegria. Talvez você hoje está passando uma luta, uma adversidade, e vem uma palavra que ela entra, ela vai de encontro ao seu coração. E é uma alegria muito grande para mim poder encontrar com você mais uma vez, mesmo que distantes, mesmo, minha amada, que nem online, mas nós podemos, estamos ligados pela mesma fé, pelo mesmo amor, o amor que nutre a nossa vida, que nos alimenta, que é o amor que vem do coração do Pai, é o amor que lança fora todo medo, é o amor que nos solidifica, é o amor que nos faz ficarmos firmes na rocha que é Jesus de Nazaré, porque muitas vezes nós passamos por luta, por adversidades e não conseguimos caminhar, mas o amor do Senhor, o amor do Pai, Ele nos dá força, Ele nos fortalece a caminhar a cada dia, a cada instante. Eu não sei como está o seu dia, eu não sei, meu amado, graças a Deus é mais uma semana que já terminou e vai iniciar uma outra semana amanhã. E eu não sei como é que foi a sua semana que passou, eu não sei como tem sido a sua vida, como se talvez você tenha enfrentado lutas, adversidades, tenha enfrentado problemas, tenha enfrentado, meu amado, tantas lutas que talvez você está sentindo desamparado, sentindo sozinho, sentindo fragilizado, sentindo muitas vezes um coração partido, com o coração dilacerado. Mas eu quero, meu amado, falar para você uma coisa. Eu estava hoje pensando de manhã e Deus trouxe ao meu coração, Deus encheu o meu coração com uma força, Deus encheu o meu coração com uma tanta fé, com uma palavra, e trouxe à minha memória uma palavra que está registrada lá no livro de Isaías, no capítulo 41, no verso 10, quando o Senhor Deus fala pra gente: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo. Quando o Senhor Deus trouxe à minha memória essa palavra, meu coração encheu de alegria, meu coração, meu amado, transbordou de fé, porque isso nos fortalece, essa certeza, essa realidade, meu amado, que a presença do Senhor é conosco, essa realidade que a presença do Senhor é comigo e ela é com você. Então nós não precisamos atemorizar diante dessa verdade, dessa realidade que é a palavra do Senhor, que é esta promessa, que não devemos temer e nem atemorizar, porque Ele é conosco, Ele nos esforça, Ele nos ajuda. Meu irmão, se você hoje está sem força, saiba que Deus te fortalece, que Deus te toma pela mão direita e faz você caminhar, o Senhor Deus faz você andar. Então essa verdade, ela é muito presente nas nossas vidas, é uma realidade, sabe, é uma promessa real para você que está aí hoje, para você que está vivendo uma tempestade, que está vivendo um momento de luta, de adversidade, um momento, meu amado, muitas vezes que te faz ficar tão fragilizado. Você vai falar: ai, pastora, realmente a vida não está fácil, a vida não está, o que eu estou vivendo ultimamente tem me trazido um aperto, um coração dilacerado. Mas eu quero falar para você que a palavra do Senhor Deus traz coisas, traz verdades, que nos dá alegria, que nos fortalece. Quando Ele fala que muitas são as aflições dos justos, mas de toda o Senhor o livra. Eu queria compartilhar com você esta noite e te encorajar. Eu quero encorajar você, meu amado, porque eu tenho buscado o Senhor esta coragem, e Deus tem dado a minha vida, e eu quero te encorajar você hoje, a você, meu amado, trilhar a sua jornada, mesmo que, não importa, seja no deserto, que seja numa planície, que seja num vale, eu quero, meu amado, ou então, que mesmo que seja na terra prometida, ou que seja em Canaã, eu quero te encorajar você a trilhar essa jornada, a trilhar este caminho,
crendo na palavra do Senhor, crendo nas promessas, que ela é para mim e a promessa do Senhor é para você. E eu pensando, e eu buscando e meditando na palavra do Senhor hoje, eu falava, Deus, a tua palavra fala para eu não temer, para eu não atemorizar, porque o Senhor é comigo. E quando o Senhor falava no meu coração, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Aí o Senhor falava no meu coração que estão registradas aqui na Bíblia, na palavra do Senhor, essas palavras de encorajamento, essas palavras de fortalecimento, essas promessas que traz força, que traz ânimo. Sabe por quê, minha irmã, meu irmão? É porque nós vamos precisar delas. Nós precisaremos dessas palavras que vai nos impulsionar, que vai nos alimentar, que vai ser o combustível para que possamos caminhar junto com o Senhor, para que possamos caminhar, como eu disse no início, trilhar este caminho de luta, esse caminho de adversidade, mas caminhar, trilhar com fé, com esperança em dias melhores. Que ainda, meu amado, que tudo esteja perdido. A palavra do Senhor Deus fala no livro de Jó, que ao cheiro das águas, tudo vai brotar. Ao cheiro das águas, as coisas vão melhorar. Então, não importa a situação que tu está enfrentando. O que importa é você ter a certeza na sua vida, a certeza que o Senhor Deus, Ele é contigo. Que o Senhor Deus, Ele vai trazer o socorro bem presente na tribulação para você. Porque se tem essas promessas na palavra do Senhor registrada, é porque Deus sabia que eu precisaria e você precisaria disso. Que você, com certeza, meu amado, você poderia até lutar muito, mas se não for pelas mãos do Senhor, você não conseguirá alcançar a sua vitória, não conseguirá alcançar aquilo, a paz na sua alma, porque eu sei que a luta é grande, eu sei que o problema é grande, meu irmão, mas você é uma vencedora, você é um vencedor. Toma na sua, sabe, toma posse da identidade que o seu Deus te constituiu. Deus te constituiu com uma identidade de vencedor, porque Ele te fez a imagem e semelhança dEle. Então eu não preciso, eu não tenho porquê pensar menos de mim. Eu não tenho porquê não aceitar isso. E muitas vezes deixar que as pessoas falem que eu não... Ah, mas você, como diz, né? Como Mefibosete mesmo se intitulou um cão morto. Como ali as pessoas, como o Gideão falam, eu sou menor da minha casa. Mas Deus escolheu ele porque sabia que podia confiar nele. Sabia que podia contar com ele. E Deus hoje, meu amado, Ele conta com você. Deus conta com a tua vida. Você pode estar sentindo fraco hoje, mas Deus conta com você, porque tu és forte. Tu és forte, tu és vencedor, tu és valoroso e valorosa, porque ainda que passam a luta, Deus é contigo, o Senhor é com você, em nome de Jesus de Nazaré, amém? Então assim, eu dei essa preliminar, eu falei isso tudo aqui porque Deus colocou isso no meu coração, para que eu pudesse transmitir para você, que ainda que estejamos no vale, ainda que estejamos no momento difícil das nossas vidas, o Senhor Deus, Ele está contigo. Ele fala, não temas, não te atemorize, porque o Senhor é contigo. Ele te toma pela mão direita, Ele te conduz a passear em passos verdejantes. Ele te conduz, meu amado, a andar em caminhos, mesmo que tortuosos. Ele endireita o caminho para você passar. Ele endireita as suas veredas para você trilhar e chegar do outro lado cantando vitória. Em nome de Jesus Cristo. Creia nessa palavra, creia nessa promessa que Deus trouxe, ministrou no meu coração. E eu falo para você agora, na autoridade do Senhor. Eu falo na autoridade daquele que venceu, na autoridade que o Senhor me concedeu como ministro do evangelho dele. Eu estou aqui, meu amado, não pela minha força, mas pela força do Senhor, pela força do Senhor na tua vida, pela força do Senhor nos nossos corações. Amém? Então eu queria agora compartilhar com você a palavra que Deus trouxe no meu coração essa noite. Abra suas Bíblias aí e vamos em nome de Jesus Cristo. Precisamos tomar um pouquinho de água, né, meu amado? Porque a gente fala e nós precisamos estar aqui também com uma fala boa para que você possa entender. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 4, verso 35 a 41, nós vamos ler essa palavra. Marcos, você que está entrando aí agora. Marcos 4, 35 a 41. Amém? Nós vamos ler e vamos meditar na palavra do Senhor. Meditar nessa palavra tremenda, neste milagre que aconteceu na vida de quando Jesus estava ainda no ministério dele e os discípulos contemplaram este grande milagre. Eu queria que você também, você possa estar vivendo isso hoje. É isso que eu falei aqui no início. Se a palavra de vitória, se a palavra de encorajamento, promessas para mim e para você, é porque nós precisaríamos dela. E hoje você vai ouvir, você vai
Ter a certeza da presença, da unção do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia então no livro de Marcos, já está aí escrito para você, editado para você aí, para você, se você que perdeu, Marcos 4, 35 a 41. Diz assim, Marcos 4, 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquietai-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esta palavra. Usa-me como instrumento, como um canal para levar a tua palavra em cada lar agora, Pai, em cada coração. Que essa palavra ache guarida para nesses corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse texto, meu amado, vocês com certeza já conhecem. É quando o Senhor Deus, ele acalma a tempestade. Quando Jesus ali no ministério dele, a Bíblia conta que Jesus tinha passado o dia todo pregando, ensinando, pregando para multidões, curando, fazendo o ministério dele. E ele convida, chama os discípulos para que entrem no barco com o objetivo de atravessar o rio, atravessar ali o mar da Galileia. E a Bíblia fala que Jesus já havia passado o dia todo, ele tinha ali o dia todo pregando, tinha passado o dia todo fazendo ali os milagres, pregando a palavra, curando enfermos, e com certeza, meu amado, ele já estava exausto. A Bíblia conta que Jesus, ele entrou naquele barco e ele deitou, né? A Bíblia fala que ele deitou numa almofada na popa do barco e ele adormeceu, ele foi descansar. E como nós sabemos, os discípulos já eram ali pescadores por excelência, eram pescadores profissionais, eram experts ali naquele ofício da pesca. Então Jesus foi descansar e eles tomaram ali a direção do barco, a direção ali daquela embarcação, porque eles conheciam, eles sabiam, eles conheciam toda aquela dinâmica, eles conheciam toda a dinâmica da temperatura, né, do tempo e também daquela embarcação. E ninguém esperava que alguma coisa fosse acontecer. O que Jesus convidou é para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. Naturalmente, né, Jesus estava cansado e foi descansar. Mas os discípulos, naquele momento, conduzindo aquele barco, a Bíblia fala que do nada, que de repente, sobreveio uma grande tempestade. Olha o que diz aqui. E levantou-se um grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia a água. E isso me traz ao meu coração uma coisa muito importante. Meu irmão, talvez você está na sua vida, no seu barco. Você está vivendo a sua vida, na sua embarcação, né, que é o seu trabalho, na sua embarcação, que é o seu lar, na sua embarcação, que é o seu casamento, que é a sua família. E de repente, meu amado, você é uma pessoa já expert, você é uma pessoa que sabe controlar a sua casa, sabe controlar as suas finanças, sabe controlar a sua vida. E de repente instala. De repente, meu amado, o tempo muda. De repente, a temperatura muda. De repente, instala uma grande tempestade na sua vida que você não estava esperando. A Bíblia fala que essa tempestade, ela o surpreendeu. Porque eles conheciam o tempo, conheciam quando o tempo ia ficar ruim, quando o tempo ia virar, quando o tempo... E com certeza, naquele dia, o tempo estava bom. Não estava armando nenhuma chuva, não estava armando nenhum temporal, nenhuma tempestade. Quantas vezes você na sua vida, você na sua casa, vivendo a sua vida normal, sua vida comum, de repente instala, o tempo muda. De repente, meu amado, a temperatura muda. A temperatura da sua casa muda. A temperatura da sua vida profissional muda. A temperatura, meu amado, da sua família muda. E instala um grande temporal.
E naquele momento, meu irmão, minha irmã, você não sabe o que fazer. Naquele temporal, a Bíblia fala que os discípulos começaram ali a tentar remar, eles lutaram, eles esforçaram para tentar acalmar, para tentar que o barco, quando eu estudava esse sermão, Deus falava no meu coração, que quando uma tempestade, ela instala na nossa vida, ela nos surpreende, o barco, que é a nossa vida, ele perde o rumo. Naquele instante, nesse cenário, desse texto que nós lemos agora, o que aconteceu? Quando veio a tempestade, os discípulos não conseguiam dominar o barco, porque a Bíblia fala que as ondas vieram tão alto, as ondas eram de uma forma tão grande, que elas estavam enchendo o barco de água. E neste contexto, eles não conseguiam de forma alguma a controlar aquela embarcação, a controlar, eles perderam o controle daquela embarcação. E assim acontece comigo e acontece com você. Quando uma tempestade se instala na nossa vida, nós perdemos o rumo, nós perdemos a direção da nossa vida. Nós não sabemos para onde ir, não sabemos o que fazer, não sabemos que posição tomar. E se não for um milagre que vem do trono, o nosso barco, ele vai naufragar. Se não for um milagre vindo do Senhor, o barco vai naufragar. E a Bíblia fala, meu amado e minha amada, que o Senhor Deus, que Jesus, ele estava dormindo, e quando os discípulos começaram a ficar apavorados, eles acordaram o Senhor, despertaram Jesus. E quando eles despertaram, que Jesus foi despertado, quando os discípulos o balançaram e o acordaram. Eu quero falar para você uma coisa, nesse contexto que Jesus dormia, isso nos ensina algo, que é nesse instante, Jesus era 100% homem. Ele estava cansado, ele cansou de um dia exaustivo, e estava descansando ali com a cabeça encostada, reclinada na almofada, na polpa daquela embarcação. Muitas vezes, meu amado, e os discípulos acharam que Jesus, ele perguntou, Senhor, não importa que pereçamos? Quantas vezes nós estamos numa tempestade, no meio de um vendaval, no meio de uma tempestade, e nós oramos, nós clamamos, e não vemos saída, não vemos nenhuma resposta. E a gente muitas vezes pergunta. Não pensa que não é que você não faz, isso que eu faço, você faz. Perguntamos, Deus, onde está o Senhor? Não importa que eu estou vivendo isso, não importa que eu estou vivendo essa tempestade, não importa que o meu barco está sem rumo, que meu barco está sem direção, que meu barco está a naufragar. Quero falar para você, meu irmão, minha irmã, o Senhor se importa sim com você. Jesus se importa sim com a sua luta. Jesus se importa sim com a tempestade que está assolando o teu barco. A tempestade está assolando a sua família. Olha, quando eu falei que no início, que se tem palavra na Bíblia de conforto, de ânimo, é porque nós vamos precisar dela. E neste momento aqui, os discípulos precisaram de buscar o Senhor, precisaram ali de acordar, Jesus estava dormindo. Quantas vezes, meu amado, e eu quero te falar para você, continue a orar na tempestade, o Senhor Deus não te desamparou. Talvez você não vê um sinal, você não vê nada, não sente a presença dele, mas ele está no teu barco, ele está na tua embarcação, ele está na embarcação da tua casa, da tua família, do teu lar, do teu emprego, creia nisso. E a Bíblia fala que quando Jesus foi despertado, a primeira coisa que ele falou, ele repreendeu. A Bíblia fala, e ele estava na polpa. E ele falaram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Eu aprendo aqui, meu irmão, minha irmã, que Jesus, quando ele levanta, ele repreende aquele mal que está assolando a sua alma. Quando Jesus Cristo, minha amada, ele levanta para te atender, ele repreende aquela enfermidade que está na sua casa. Ele repreende a tempestade que está trazendo, que está balançando o seu barco, está balançando a sua vida, está balançando a sua vida profissional, aquele problema que está balançando a sua casa. Jesus repreende e manda ele calar, manda ele sair, manda ele sair, bater em retirada. E no mesmo instante a Bíblia fala que houve grande bonança. Quando Jesus repreendeu a tempestade, houve grande bonança. Houve grande calmaria. E essa calmaria vai entrar na sua casa. Essa calmaria vai entrar no seu coração. Pastora, mas eu não estou entendendo. Eu não estou conseguindo essa calmaria. Meu coração está aflito. Meu irmão, o barco não vai naufragar. O Jesus que eu prego aqui, o Jesus que eu creio que nós servimos, ele acalma a tempestade. Ele acalma o mar revolto. A Bíblia fala que quando ele... E uma coisa que eu achei muito interessante, Deus falou no meu coração com muita clareza. Sabe o que foi? Que Jesus Cristo, que ele... Quando ele repreendeu a tempestade veio a bonança. Ele vai e pergunta para os discípulos. E disse-lhes... Olha, ele fala assim, e o vento se aquietou e houve grande bonança. O verso 40 fala, e disse-lhes, por que sois tão tímidos?
Ainda não tendes fé? Primeiro Jesus resolveu o problema. Primeiro Jesus trouxe a paz no ambiente. Primeiro ele trouxe a calmaria, ele aquietou, ele acalmou aquela tempestade e aquietou o coração dos discípulos. E depois disso ele vai e pergunta: por que temes? Por que temeis? Por que estão tão temerosos? Não tendes fé? Jesus é tão maravilhoso que ele soluciona o teu problema. E Jesus é tão bom, meu irmão, que ele não te repreende. Ele não repreendeu os discípulos porque eles tiveram medo. Ele repreendeu, ele veio e perguntou: por que não tendes fé? Por que temes? Ele não repreendeu pelo medo, mas os cobrou, mas os questionou, porque eles não tinham fé. E eu aprendo aqui que o Senhor Deus não te recrimina porque você está com medo. Ele não te recrimina, meu amado, porque você teve medo em algum instante da sua vida, porque isso é normal, termos esse sentimento. Mas nós não podemos deixar de ter a fé. O medo, ele vem, nós temos medo. O medo gera falta de fé. Então, se você temer, a sua fé vai estar fragilizada. Se você temer a tempestade, a sua fé vai fragilizar, ela vai ficar, meu amado, inconstante. E foi isso que ele falou para os discípulos. Por que temes? Por que temes? Não tendes fé? Por que sois tão tímidos? Nós não podemos, meu amado, nós temos que ser ousados. Temos que crer no Senhor. Temos que crer que o barco está balançando, que a tempestade está assolando a nossa vida, mas nós temos que ter ousadia de repreender e de clamar e crer que o barco que nós estamos, não estamos sozinhos. Jesus estava naquele barco. E o que Jesus estava querendo falar para ele é o seguinte: eu estou aqui. Porque tem medo? Porque estão temerosos? Porque estáis tímidos? Não tendes fé? Quando Jesus está no barco, o barco não naufraga. Quando Jesus está no barco, a calmaria vem, a bonança acontece, a quietude, ela instala, meu amado. Por mais revolto que seja a sua situação, por mais revolto que esteja a sua luta hoje, eu quero falar para você uma coisa: no nome de Jesus de Nazaré, creia, confia, o Senhor está com você no barco, o barco não vai naufragar. A tempestade, meu irmão, ela vai parar. A bonança vai se instalar na sua vida, na sua casa. Eu não sei, talvez você está aí hoje falando: pastora, o meu barco está balançando. Eu estou sentindo que a água as ondas estão tão altas, pastora, que o barco, que as águas estão enchendo o meu barco. E eu não estou tendo condições de sair. Eu não estou tendo condições, eu perdi o rumo. No primeiro momento, os discípulos perderam o rumo, perderam a direção, porque a tempestade estava revolta. Imagina, minha amada, a Bíblia fala que já estava anoitecendo, estava entardecendo. Imagina uma tempestade à noite. É uma coisa terrível. É uma coisa, sabe, que dá medo. Você em alto mar, uma tempestade grande e tudo escuro. Quantas vezes sentimos assim nas nossas vidas? Quantas vezes sentimos assim, meu irmão, uma escuridão, um breu, uma tempestade batendo de um lado do outro, batendo da nossa vida, batendo da nossa casa. E a gente com medo, a gente temendo. Mas eu quero falar para você uma coisa: não precisa temer. Lembra de Isaías 41:10, não temas, não te atemorizes, porque eu sou contigo, eu te esforço, eu te ajudo. O barco, a tempestade veio, meu Senhor te ajuda a sair dessa tempestade. Ele